Já iniciei, Ah, tá. Agora chegou. Obrigada. tá bem? Vai me dizendo, vai interrompendo, vai falando que eu vou fazendo tudo aí, tá? Então, pessoas de uma maneira geral, mal informadas, até no espiritismo, acham que é necessário sofrer. E nós vamos ver que não é bem assim. O sofrimento faz parte da nossa caminhada em função do estágio planetário que nós estamos, estágio vibratório, tá? Eu não vou atropelar os fatos, vou falando à medida que for aparecendo o assunto, para a gente manter a cadência do estudo e a assimilação ser facilitada, tá? Então vamos nós. Deixa eu passar a página aqui. Eu, como sempre faço, eu coloco um texto bíblico junto com coerente com aquilo que eu vou falar, tá? Hoje é o Jugo Leve, é um texto bíblico conhecido de todos nós espíritas. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu coloquei entre parênteses o que é jugo. Jugo, em primeiro lugar, é aquela coisa que a gente coloca no peitoral das mulas, dos burros e dos cavalos, quando eles têm que puxar alguma coisa. Isso é que se chama jugo. Mas aqui, no sentido figurado, é, se trata de submissão. Submissão aos nossos erros, tá? Submissão às nossas falhas, submissão aos nossos gênios. Por isso que Jesus diz: pois suave é o meu jugo, não vai haver castigo, não vai haver temor. E leve é o meu fardo. A partir do momento que você começa a conhecer a doutrina, ou seja, o cristianismo redivivo, você passa a considerar o brutal fardo que você tem como um fardo leve em função do conhecimento adquirido. Qual o significado do jugo leve? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, desencontros, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé do futuro, na justiça divina e tudo mais que o Cristo veio a ensinar aos homens. Aí tem um problema, né? Tudo isso que nós falamos aí, miséria, decepções, desencontro, dores físicas, perdas de seres amados, se você não acreditar numa vida futura, se você não acreditar numa vida pregressa, ou seja, no seu passado, que o seu presente tem a ver com o seu passado, eu sempre digo, o nosso presente é o nosso passado falando, interferindo, ditando normas. Mas também o nosso presente é o nosso futuro. As nossas dores no presente são em decorrência do passado. E nós, no presente, de acordo com os nossos atos, nós vamos moldando o nosso futuro. Por isso que o passado e o presente, e o futuro e o presente se misturam. Então, se realmente você não acreditar que nós não somos só de uma vida, de uma única vida, que todo sofrimento é restrito a essa vida, inexplicavelmente as pessoas, não tem nada, não tem vida para frente nem para trás, não tem nada. Então por que você sofre? Por que o vizinho tem mais e você tem menos? Por que tem racismo na Terra? Que a pessoa acha que o preto não tem valor, só quem tem valor é o branco de olho azul. Por que isso? Como é que fica isso? Quem me explica? E as pessoas não explicam. Esse é que é o problema. E a doutrina espírita te explica. Isso é em decorrência do seu passado atuando no seu presente. O indivíduo que nada espera desta vida e que acredita que nada está reservado para o após-vida, realmente as aflições e desilusões
caem com todo o peso do despreparo. Realmente, se você é despreparado, a dor vai ser mais intensa. É óbvio. Eu não sei explicar por que a minha dor. A tendência de todos nós é acharmos que nós somos injustiçados. Uma outra bobagem é achar que Deus está me perseguindo, que os espíritos estão me castigando e que Deus não está me perturbando. Isso é uma bobagem, isso é uma coisa inadmissível, não existe isso. Deus não está de chicote, nem quer castigo de ninguém. Deus quer o seguinte, que você se recupere, que você se reconheça, que você caminhe para frente, que você aceite o progresso, que você administre o seu progresso. Então, realmente, se você não acreditar numa vida futura e numa vida pregressa, realmente o peso das dificuldades vai ficar difícil, porque você não vai encontrar razão para o seu sofrimento, você não vai encontrar razão para os seus apertos, né? Você não vai. Por que você tem 3 filhos, 2 filhos se dão otimamente com você, aceita o seu ponto de vista, você aceita o ponto de vista dele. E tem um filho que tromba com você. Se você não tiver conhecimento doutrinário espírita, você vai dizer o seguinte: esse menino não presta, esse menino aqui não serve, eu gerei uma porcaria. Nada disso. Todos os 3 prestam, só que são individualidade, só que são pessoas diferentes, apesar da mesma consanguinidade. Se for abrir, se for tirar a torneirinha de sangue lá, todo mundo vai ter o sangue igual. Acontece que são espíritos diferentes. E por razões que a gente desconhece ainda, aquele que tromba com você de vez em quando, você talvez deva mais. Daí você ter que ter mais paciência com ele. Porque talvez ele não tenha o conhecimento que você tem ainda de suportar, de resignar, de aceitar o erro do outro, né? De ter calma. Ah, mas Eduardo, às vezes a calma falta. Falta. Eu sou palestrante, estudo diariamente, todo dia, sempre, toda hora que eu posso, e falta, e às vezes me falta. Ah, mas óbvio que hoje não falta tanto quanto faltava quando eu tinha 30 anos, 20 anos. Mas de vez em quando, hoje eu estou mais preparado, mas de vez em quando me falta. Então, calma é necessário, mas às vezes a gente ainda não está no ponto certo para aguentar o tranco, e a gente tem que aguentar. Só não pode blasfemar. Não é que eu vim aqui para sofrer. Não, 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 não. Eu vim aqui para a felicidade. Eu sou espírito preparado para a felicidade. Eu fui criado, não fui criado para sofrer, eu fui criado para a felicidade. Agora, eu tenho que cursar as escolas da vida. Eu tenho que desenvolver em mim o ideal do espírito. Eu tenho que me formar como espírito, eu tenho que desenvolver a caridade, a tolerância, o anseio de paz, não o anseio de guerra. Eu não quero ter anseios de poder, não quero ter desejos de poder, eu quero ter anseios de felicidade, de fidelidade. E isso só a caminhada, só a vida para frente e aquilo que foi para trás que eu aceito é que vai me ajudar a seguir em frente. Foi isso que levou Jesus a afirmar: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Por que ele disse que eu vos aliviarei? Porque quando você estuda a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, é tudo aquilo que Jesus disse. Não teve igreja, não teve poder papal, não teve poder de Vaticano, não teve poder nenhum que acrescentasse nada. Foi o poder da palavra crística que ditou as normas do cristianismo e que o espiritismo reavivou em 1858, 1857, por aí adiante. Jesus estabelece uma condição para o que promete aos aflitos. E a condição está na observância da lei, por ele mesmo ensinada. Seu jugo é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E isso, gente, a gente vai ter que desenvolver, porque enquanto você não desenvolver o amor desinteressadamente,
E o que é amor desinteressadamente? É o amor que você vê o próximo sem olhar a cor, sem olhar o olho azul, sem olhar a potência, o potencial de dinheiro que ele tem. Você simplesmente olha para o próximo porque ele precisa de você, ele está pedindo socorro. E você, para e passo, vai desenvolvendo a sua capacidade de caridade. Só assim que você vai para frente. Só assim que você vai caminhar. A razão dos sofrimentos. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como pode a criatura? Isso aí já é da lição. Não foi o Cristo que disse. Mas como pode a criatura se sentir feliz se não sabe por que sofre? É o que nós vemos conversando. Se você não sabe por que sofre, a tendência é você blasfemar. A tendência é você não acreditar em nada que a religião diz, nada que nem que a doutrina, que é uma religião séria, sem interesses pecuniários, né? Nada do que ela fala você vai aceitar. Porque eu não sei porque eu estou sofrendo. Também muita gente não quer entender, né? Muita gente não tem capacidade mental, vibratória para entender, mas também muita gente não quer entender. Quer levar a vida simplesmente reclamando. E por mais que você mostre a ele, olha só, você está pensando repetidamente. Você não deve pensar repetidamente, senão você está fazendo o jogo da obsessão. Mas a pessoa gosta de pensar, é fácil para a pessoa. É uma questão de facilidade. Estudar dá trabalho. Por quê? Porque você fica preso a um estudo 1 hora e meia, 2 horas, tem de pensar em função daquilo, certo? Tem de pensar em função daquilo. A tendência de todo estudo é empurrar, é sugerir a você, né? É despertar em você a sua mente para que você pense diferente, ao passo que a lição do erro, a lição errada, né? É simples, é você escutar e botar no bolso e seguir. Você não precisa pensar. Quantas pessoas não sabem nem o que estão recebendo quando você pede, mas me diz o que significa isso que disseram para você fazer. Ele não sabe explicar. É igual, por exemplo, teoria da prosperidade. Se você parar para pensar o que é a teoria da prosperidade, é um jogo de interesse entre você e Deus. Isso existe? É óbvio que não existe. Eu pago minha mensalidade, eu pago o valor que eu estipulei, e ele vai me dar felicidade lá atrás, lá na frente. Isso é jogo de interesse. Isso não é religião, gente. Deus não está aqui para isso, para fazer jogo de interesse, de jeito e maneira. Eu quero entender por que eu sofro. Eu não quero ficar sofrendo eternamente. E eu só vou parar de sofrer, ou pelo menos eu só vou parar de dar valor ao sofrimento quando eu entender o sofrimento. Porque se eu não entender, eu vou valorizar demais, eu vou ser um coitadinho eterno, essa é a verdade. Eu vou ser um eterno coitadinho. E eu não quero ser coitadinho, não. O Espiritismo nos ensina que a razão dos sofrimentos está nas vidas anteriores e na destinação do nosso planeta como provas e expiações. Isso é outro fator, né? Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. A felicidade não está aqui. A felicidade está mais adiante. Ah, mas então por que eu estou passando por provas e expiações? Porque você pensou errado. Você agiu errado, você falou errado, você produziu errado, vibratoriamente você foi abaixando a sua vibração mental, até você cair nesse nível. Então ninguém te colocou, não foi Deus que colocou você, não está te castigando. Você é responsável pela sua situação. E você entendeu o sofrimento. Você entendeu o sofrimento. O Espiritismo nos ensina que a razão do sofrimento está nas vidas anteriores, na destinação do nosso planeta, como de provas e expiações. O homem entende por que mereceu sofrer e aguarda. Ele aguarda. Ele é pacífico. Ele não se revolta. Ele se acalma.
Sabe que o sofrimento não será em vão e que o próprio sofrimento é a escada que precisa para galgar o progresso. O sofrimento não é em vão. Tudo que você sofre calado, você vai ter. Aqueles exemplos que a gente vê, né? Dos pagamentos das vinhas. É claro que isso aí é um índice aleatório, não é para ser julgado com relação a mim como com relação a você. Você receberá 30 por 100. Você receberá 20 por 80, por 60, ou seja, você vai se empregar. A providência divina, Deus, tão bom que é, ele vai avaliar o teu, ele vai sempre superavaliar o teu esforço. Ele nunca vai diminuir, por isso que ele diz para você, você vai receber 30 por 100 ou 100 por 30. Ou seja, Deus vai te dar mais do que você às vezes merece. Que é a interrogativa, muitas vezes, que a gente diz, cara, eu não sei porque que eu estou recebendo tudo isso. É a bondade divina, é o acréscimo da bondade divina, que existe. Existe. Com o conhecimento espírita, o homem fica sabendo de onde vem. Eu vim de algum lugar. Eu fiz sofrer muita gente, por isso que eu estou passando esse aperto. O meu sofrimento não é de graça. Para onde eu vou? Bom, se eu continuar com meus pensamentos, se eu continuar com a minha vibração mental, que eu sempre emprego, que eu sempre utilizo, eu vou continuar estacionado no mesmo nível. O planeta Terra vai seguir em frente e eu vou ter que encarnar em outro mundo, afastado dos meus entes queridos. Olha só, sabe lá Deus quando eu vou poder ver entes que eu tenho muita consideração. Por quê? Eu me teimo em ser como eu sou. Eu não vou ter. Quantos de nós, gente? Quantos de nós já escutou alguém falar: eu não vou mudar? Eu nem que eu morra, eu não mudo. Ou então tem outra que a gente escuta muito: nem Deus me modifica. Realmente, uma pessoa dessa, um espírito desse, vai passar para o mundo espiritual igualzinho, não vai mudar nada. Porque se ele diz que nem Deus modifica, ele vai esperar Deus quando? Se ele está bem distante da divindade. A cabeça do cara cristalizou naquilo. Ninguém me modifica. E ninguém modifica. Quando a gente tem que ser, com as devidas relações, né, com devido cuidado, nós temos que ser uma metamorfose ambulante. A cada momento eu tenho que rever o que eu fiz. Está errado? Eu mudo? Ué, por que não? Ah, mas você pensava nisso ontem. Pensava ontem, mas hoje eu estou tendo uma visão diferente do problema. Então eu vou refazer tudo que eu fiz ontem, eu não vou mais fazer. Isso é lógico, isso é um direito. Depende só de mim essa visão. Depende só de mim. Modificar a minha estrutura mental. Não depende de ninguém. Se eu continuar a pensar trocadinho, eu só vou ter trocadinho, gente. Se eu não pensar grande, grande que eu digo, benemeritamente, caridosamente, eu não vou mudar mesmo. Eu vou continuar com as minhas companhias, com as minhas conversas, com as minhas leituras, e nada vai seguir em frente, e eu só mais adiante vou reclamar que eu fui um esquecido do destino. Deus esqueceu de mim. Então, vou ler o último parágrafo. Com conhecimento espírita, o homem fica sabendo de onde vem e para onde vai, e por que está na Terra. É o verdadeiro chamamento aos princípios divinos e a consolação pela fé e esperança. Renata, agora eu queria que você lesse para mim o que tá, qual é o título aí, porque tá. Agora, já não, pode deixar. Já vi. Como Apareceu? superar o sofrimento. Vamos começar. É um ponto muito interessante do nosso estudo. Como superar? Eu posso superar o sofrimento? Eu tenho como superar? Vamos ver como é que eu separei isso aí. Aprendendo com os erros. Eu tenho de aprender com os meus erros. Como é que eu aprendo com meus erros? É avaliando os meus erros, avaliando o que eu fiz até aqui, avaliando o que deu errado. Por que deu errado? Por que eu arranjei tanta inimizade?
Por que no trabalho as pessoas estão me recebendo virando o rosto, com antipatia? Eu não consigo adentrar os grupos. Alguma coisa eu estou fazendo com a minha antipatia, que é muito normal no meu ser, por outras vidas. Então, eu tenho que trabalhar essa antipatia, eu tenho que trabalhar minhas palavras, eu tenho que trabalhar o meu pensamento. Então, eu tenho que aprender com meus erros, na maneira como eu manejo esses erros, como eu trato com esses erros. B, buscar orientação espiritual e psicológica. Isso aí, gente, é importantíssimo. Se eu estou, não digo perdido no mundo, mas se eu estou com muitas dificuldades de entender minha vida, estou achando que a minha vida não vale nada, que tudo que eu faço dá errado, que eu sou uma porcaria, que eu não tenho sucesso, não vou ter sucesso, já estou pensando até em me suicidar, acabar com a minha vida, porque eu sou uma porcaria mesmo, ninguém vai sentir falta. Está na hora de buscar uma orientação espiritual. É óbvio que eu estou falando para um centro espírita e sou trabalhador de um centro espírita. Então, eu digo, vá buscar orientação espiritual no centro espírita. Mas você pode buscar orientação espiritual em qualquer igreja séria, seja católica, seja protestante, seja qualquer outra, não estou me lembrando de outro nome, seja qualquer outra, buscar orientação espiritual. Naquela de que eu faço? A minha vida está uma porcaria. Se tiver para pagar, não, eu vou te pagar, você vai pagar só cinquentinha aqui para ele te orientar. Não serve. A coisa tem que ser de graça. Tem que atender você de graça, sem fazer, sem cobrar absolutamente nada. Essa é a orientação que você tem que dizer, que tem que buscar. Provavelmente você vai sair dali aconselhado. E a psicológica, que vai atender o seu organismo, que também, porque o espiritual afeta sobremaneira o corpo material. Então, é necessário que a psicológica também eu busque orientação psicológica para eu aguentar os trancos da vida, para eu não sair agredindo, nem xingando ninguém, nem chutando a cadeira, nem chutando a lata de lixo. Então, buscar a orientação espiritual e psicológica é fundamental para superar o sofrimento. Agora, gente, olha só, estou falando como superar o sofrimento, mas isso aí não é 2 e 2 são 4, tá? Cada uma pessoa recebe a informação de uma maneira, cada uma cabeça vai decantar a informação que recebe de uma maneira. Então, isso é o detalhe, isso é, vamos dizer assim, é a orientação. O detalhe, cada um vai ter que descobrir por si só, tá? C, praticar amor, o perdão, a compaixão e a caridade. Isso é outra coisa, que a partir do momento que você busca orientação espiritual, você tem que buscar, você tem que fazer um despertamento, você tem que praticar o amor, você tem que passar a respeitar o caído da rua, o que sacode a tua calça, sacode teu ombro, que estende a mão para você e você fica com nojo de pegar para te pedir um café. Isso é praticar amor. Depois você lava a mão, cara. Você lava a mão. Tem que desenvolver o perdão. Por mais que forcem a barra para você reagir, você não reage. Por mais que te provoquem, você pode até explodir hoje. Também acontece muito comigo. Eu dou aquela safanada, chuto a lata de lixo, empurro o imóvel, mas no dia seguinte eu já esqueci. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Porque se eu não estivesse empregando o perdão, eu ficava com raiva de quem estava caminhando comigo. Ah, não vou falar, não vou fazer mais isso, não. Agora, semana da vez passada, eu vou passar o que ela falar isso, eu vou jogar a cadeira em cima. E eu não quero isso para mim, não, e não quero isso para ninguém. Eu quero desenvolver, eu quero ser capaz de perdoar. Eu quero ser capaz de ouvir a pessoa falar, eu escutar, mas não escutar. Não sei se vocês. Eu não ter ouvido de ouvir. A pessoa me agredir, eu não ter ouvido de ouvir. Isso é o ideal. Isso eu acho estágio sublime
que é o que Jesus fazia. Escutava as atrocidades que escutava, as blasfêmias que escutava, bobagem que dizia para ele, como disseram para ele, tu és rei? Ele calmamente disse, você que diz que eu sou rei. Você já pensou você de mão amarrada, pelado, né? Escoriado de chicote, todo esculachado, e o cara dizer, estão dizendo aí que você é rei. A multidão contra você, e ele dizia para você que está dizendo. Ter a calma de dizer isso para a pessoa, você que está dizendo. Isso é lindo, gente. Não leva mal, não. Não é porque seja Jesus, não. É porque é um espírito superior. Espírito já trabalhado, já batalhado. Desenvolver o perdão, a compaixão, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa que empatia, que é aquela coisa que você se preocupa com o caído. Você conversa com o caído. Você não se limita só a pagar o café com leite ou só o almoço para ele. Você se interessa por ele. Por que você está nessa vida? Não dá para você sair, não dá para você sair onde você mora, onde você morava. Isso é compaixão, gente. Às vezes, aquela pessoa que está te pedindo um café da manhã, ele está desde o dia anterior do almoço sem comer nada, porque ninguém deu bola para ele, ninguém deu atenção, ninguém tratou ele como lixo. Então a gente tem que desenvolver a compaixão. E a caridade, óbvio, tem que me inserir em lugares que trabalham com caridade, eu tenho que me envolver com serviço de caridade, de alguma forma, em algum lugar, eu tenho uma ONG, mas eu não quero me envolver com religião. Tem problema, a pessoa não precisa ser religioso para ter tudo isso, praticar o amor, o perdão, a compaixão, a caridade. O ateu pode ter todos esses sentimentos sem ser religioso. Eu posso, não preciso, eu não quero uma religião. Procura um lugar que pratique a caridade, que cuide dos desvalidos, que cuide das gestantes, como tem gente lá no nosso centro, gente, mãezinha, buchuda de 9 meses, 8 meses, além de não ter marido, que o cara já se mandou, não tem nada, mas não tem nada, está morando na casa da mãe. Se você não tiver caridade e piedade com ela, o filho dela vai nascer sentindo frio. D, buscar o estudo, aí já num estágio mais, já melhorado, mais avançado, com a cabeça mais ordenada. Buscar o estudo sereno e perene da codificação espírita, visando a mudança de conceitos sociais e particulares. É você ver a sociedade de outra maneira. Não é ver a sociedade. Essa é uma sociedade bichada, é uma sociedade venal, é uma sociedade sexual. Não, gente. Não é isso que você. Não é assim que você tem que ver, você tem que ter paciência. Você tem que ver que o mal é mais estridente. O que aparece na mídia para ganhar dinheiro é o erro. Quantas vezes você vê a qualidade aparecer? Quantas vezes você vê a relação dos prêmios Nobel de química, de medicina, de literatura, de música? Quantas vezes? Pouquíssima. Uma vez por ano, quando o conselho lá na Suécia se reúne. E quantas vezes você vê morte, covardia, assassinato cruel, crime sexual? Você vê toda hora. É só você abrir o seu celular. Antigamente dizia abrir o jornal, quer dizer, você ia esperar o dia seguinte. Hoje não, você abre o seu celular, está aqui no seu celular, para você ver o que você quiser. Então, não são esses conceitos que a gente tem que mudar os nossos conceitos de ver a sociedade como podre. Tem defeitos, a quantidade de gente, de espíritos complicados é muito grande. Nós sabemos por quê. Nós estamos num momento de provas e expiações, culminância do provas e expiações. Então, já fomos alertados, mas há muito tempo atrás, que isso iria acontecer. Então, não tem que ser motivo de espanto, nem eu pegar um vídeo que vem no meu celular e ficar espalhando assalto, covardia, que o cara bateu, olha aqui como é que está a nossa cidade, olha que sociedade podre. Eu tenho que parar com isso, porque o mal
quer isso, propagação do mal. É isso que ele quer. E eu pergunto a vocês, os outros países fazem isso? Ninguém faz isso. Mas não tem. Então, é um paraíso. Os Estados Unidos é um paraíso? É ruim, hein? É ruim. A Inglaterra é um paraíso? Adoro a Inglaterra. Achei sensacional quando eu conheci. Londres é maravilhoso. Mas não tem isso? Tem crime com o estripador de Londres é da onde? Estripador de Londres. Um assassino que até hoje não se descobriu. Em Londres. A covardia dos alemães na guerra, exterminando os judeus. Não tem isso, só no Brasil que tem. E os judeus agora em Gaza e na Palestina? O que é aquilo? Extermínio de uma raça? Pelo amor de Deus, gente. A sociedade, pelos espíritos que estão embarcando aqui, que estão encarnando, é o que a gente vê. Cabe a nós praticar o amor, o perdão, a compaixão, a caridade. E não ficar achando que isso é o final, que isso não tem mais receita, não tem mais jeito, que não tem mais remédio. Tem remédio sim, com o nosso amor, com a nossa paciência, um a um, você apertando a mão de um, apertando a mão do outro, abraçando, respeitando a individualidade. Respeitar a individualidade é importante. Nós vamos, para e passo, endireitando a sociedade. Falei tanto que até o troço aqui travou. E agora não quer nem para frente nem para trás. Ixi, Maria. Espera aí. Ah, foi. É cultivar com sinceridade a resignação e aceitação dos seus erros. Os meus erros, eu tenho que cultivar com sinceridade a resignação e a aceitação, que são meus. Foi eu que provoquei. Eu não posso me revoltar contra os erros, porque são meus. Eu tenho que resolver esses problemas. Eu tenho que solucionar esses problemas. Eu tenho que, de alguma forma, a partir das minhas dificuldades, eu saber aonde eu tenho que trabalhar minha mente, aonde eu tenho que trabalhar meu espírito, como é que eu tenho que fazer. Isso não é álgebra, gente. Isso não é matemática de alto escalão. Isso é meditação, isso é pensar, isso é leitura, isso é se preparar. É cultivar com sinceridade a resignação e a aceitação dos seus erros, sabedor de que não há privilégios no serviço da providência divina. Ninguém planta abacaxi e vai colher arroz. A gente cansa de escutar isso nas nossas mensagens do Evangelho. Ninguém planta arroz e vai colher mamão. Isso não existe. Se você plantar ódio, provavelmente você vai colher ódio. Daí a necessidade da gente plantar coração, caridade, plantar resignação. Deus não é vingativo. Essa ideia de Deus vingativo, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, isso é a Idade Média. Deus que vai descer num carro de fogo fumegante e vai chegar, vai voltar e vai, como outro dia eu vi na praia lá, Jesus está voltando. A pessoa nem sabe por que botou aquilo ali, botou porque achou bonito. Então acha que Deus vai voltar num carro de fogo flamejando e vai pegar os inimigos, fulminar com chicote ardendo, com pontinhas de aço. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. É a mesma coisa que dizer que Jesus entrou lá no templo e saiu chicoteando as pessoas que estavam no templo vendendo aquilo, isso e aquilo. Tem cabimento um espírito do nível de Jesus, diretor do nosso planeta, espírito puro, filho direto do Pai, numa missão importantíssima. Importantíssima. Ele se deixar levar pela ira e sair dando chicote em gente primitiva. Que eu não faria isso, nem você faria isso nos dias que nós somos, e nós somos espíritos inferiores. Porque não tem cabimento essa história que Deus vai descer aqui, vai descer aqui, que vai castigar. Isso é bobagem. Deus não é vingativo, nem está à espreita, pronto para punir os infiéis. Então vamos seguir. Expiação e arrependimento. E agora eu vou correr um pouquinho. Pergunta 990. O arrependimento se dá no estado corporal. Peraí, deixa eu suspender aqui uma coisinha para eu poder ver direito como é.
O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Daí, tudo que nós falamos até agora, para evitar que o nosso arrependimento ocorra no mundo espiritual. Mas a maioria dos espíritos, isso eu digo de cadeira, porque eu sou médico psicofônico e vejo o que chega nas nossas mesas de caridade. A maioria das pessoas, o arrependimento ocorre no mundo espiritual. Mas eu posso fazer com que o meu arrependimento ocorra comigo encarnado. Eu encarnado ainda. Eu posso. É justamente trabalhar todo esse sistema que a gente está estudando desde o início do nosso estudo aqui. Pergunta 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar, ou seja, reparação dos erros, reparar aquilo que eu fiz de errado em outras vidas. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Não há como você expiar uma falta no mundo espiritual. As nossas faltas é um exercício para o encarnado. As doenças são no corpo material. Ficam adrede no corpo espiritual? Ficam, óbvio. Tanto que quando você encara, tempos depois aparece a doença no corpo material. Mas acontece o seguinte, que lá no mundo espiritual não pode ser drenada os seus males. Lá não foi feito para isso. Onde é que foi feito para isso? Para drenar os nossos males através das doenças e das perturbações no mundo material. Então, quando eu vejo as pessoas dizerem assim, eu vou deixar, eu não vou resolver nada agora não, vou deixar para uma outra vida. É outra besteira, porque ele não sabe o que está acontecendo dentro do perispírito dele. De repente fuma, bebe, tem ira toda hora, é racista, enfim, discriminador. Vai chegar lá com um caminhão de problemas e mais os caminhões de problemas que tem do passado. Aí como é que ele vai fazer? Então, é melhor eu desejar, no momento, uma nova encarnação para eu poder reparar os meus erros. Encarnado. Não existe reparação desencarnada. Pergunta 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Fazer que, já na vida atual, é o que eu estou acabando de falar, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Isso é outro fator. Você, aos 80 anos, vai desencarnar aos 80 anos, aos 82. Eu quero reparar minhas faltas, vai ter que correr muito. Será que com 80 anos a gente vai ter disposição? Será que eu, com 80 anos, vou ter disposição do que eu tinha com 30 anos? Que eu era apto a fazer qualquer tarefa, mesmo aquelas que não me davam prazer? É caso a pensar. O tardio arrependimento. Pergunta 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando os homens do bom caminho? Assim procedem os de tardio arrependimento, aqueles que não estão nem aí. Se eles puderem fazer o mal, vão continuar fazendo o mal. Não se tocaram, não tiveram arrependimento, nem remorso, nem nada. Vou continuar arrastando tudo que eu puder para fazer a minha... Quero que sofram igual a mim. Quantas vezes você já ouviu alguém falar isso para você? Eu vou fazer sim, eu quero que ele sofra igual a mim. Não perdoo, não. Eu quero que ele sofra a mesma coisa que eu estou sofrendo. Pode acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mais atrasados. Isso é vero, isso é verdade. Acontece comumente. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho,
nem nos seus interesses materiais. Se a reparação do mal, se a sua reparação do mal não mexer com a sua vaidade, com o seu poder, o poder que você tem, com o seu orgulho, eu sou o melhor, não sei por que eu sou o melhor, mas eu sei que eu sou o melhor. Eu tenho poder, tenho autor, eu mando e tenho que obedecer. Se não mexer com isso, não vai adiantar nada. Ou seja, não mexer nos seus interesses materiais, se você não der uma olhada para dentro, não vai adiantar nada. Respondendo à pergunta inicial, estamos terminando, tá, gente? É necessário sofrer? No Espiritismo, o sofrimento não é considerado necessário, mas sim consequência natural das escolhas individuais no transcorrer da jornada espiritual. Nós falamos isso desde quando começamos aqui. O sofrimento tem causas particulares e individuais. Cada um tem o seu probleminha. Cada um tem a causa que deve ser estudada. Cada um tem um problema. Para mim, o seu problema pode não me afetar em nada. Se eu tivesse o seu problema, eu saberia administrar. Mas você, o seu problema é seu. É você que tem que administrar. Não sou eu. A ação e reação, suas causas e efeitos, tem consequências em ações passadas ou presentes. O sofrimento é decorrente da ação e reação que causa e torna efeitos, consequência de ações passadas ou presentes. O presente também. A minha má conduta no presente está gerando posturas, problemas futuros. Eu vou ter reações do que eu estou procedendo agora, mas no futuro. Pode ser encarnado e pode passar para o mundo espiritual, que eu vou ter que administrar em outra vida. Será que eu vou ter condições como eu tive nessa vida? É a pergunta que fica no ar. B. Exercício do livre-arbítrio. Uso indevido das livres escolhas, erradas ou negativas. Eu estou usando meu livre-arbítrio corretamente? Quando eu repasso um vídeo de crime, um vídeo de estupro, um vídeo de abuso sexual de menores, um vídeo de sofrimento de mulheres, eu estou usando meu livre-arbítrio. Isso é correto, gente? Quando eu vejo a polícia bater e eu espalho aquilo na internet, a polícia batendo nas pessoas, ou como teve um assalto ontem na Perimetral, imediatamente a internet estava inundada daquilo, bateu no meu telefone. Eu sou espírita, eu tenho livre-arbítrio, eu vou passar isso adiante? Não, deletei na hora. Por quê? Por que eu não passo flores? Vou passar chumbo quente. Por que eu vou passar chumbo quente para as pessoas? Por que mais adiante uma criança pega isso? Qual é a impressão que ela vai ter? Eu tenho que ter cuidado. Uma pessoa idosa, uma mulher idosa, que é super sensível, vendo isso, não se magoa, não vai se sentir mal. Eu estou exercendo meu livre-arbítrio. Estou exercendo meu livre-arbítrio de forma errada. A ignorância, falta da busca pelo conhecimento, prazer no erro. A ignorância, muitas vezes, a falta de conhecimento, eu não quero ter, não vou procurar, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. O que é isso? Eu estou tendo prazer no erro. Eu estou tendo prazer no erro. Estou usando o meu livre-arbítrio para me dar prazer no erro, para que tudo continue. Essa idade é uma porcaria. A polícia é venal. O juiz é venal. O cara do mercado é venal. Todo mundo é venal. Só eu que sou perfeito? Só eu que sou o honesto? Espera aí. Opa, calma. Vamos seguir adiante. Não é assim, não. D. Reconstrução do seu passado, do que deixou de fazer pelo caminho. Grande oportunidade de aprender e crescer como indivíduo do bem. Isso eu tenho que fazer enquanto eu estou a caminho. Não é esperar para morrer, na próxima eu faço tudo que eu não fiz agora. Não é assim, gente. Mas você já tem 85 anos, Eduardo. Você vai fazer o quê? Quero fazer o que tiver à mão para eu fazer. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver energia,
Eu vou fazer, eu quero reconstruir o meu passado. Sei lá o meu passado, como é que foi, de guerreiro lá, que eu abomino hoje, não quero mais. Então, eu vou fazer o possível e o impossível ao meu alcance para ser um Eduardo diferente. E sou diferente de quando eu tinha 20 anos, que eu era o bicho. Hoje eu não sou bicho nada, eu sou uma margarida hoje. Bato no peito e digo, eu sou uma margarida. E quero ser uma margarida. Que se dane o mundo com relação a me achar bonito ou feio. Eu sou uma margarida hoje. Eu quero aprender, eu quero deixar lá no passado os meus erros, se possível, bem lá no passado. Sei que ainda não vai ser possível, eu sei que ainda vou ter que dar conta de muita coisa, mas eu quero aprender, eu quero deixar e quero reconstruir o meu erro, eu quero reconstruir o meu passado enquanto eu estiver a caminho. Eu quero reconstruir o meu passado até um dia antes de eu morrer, de eu fazer desencarne. Enquanto o centro me oferecer palestra, serviço mediúnico, passe, é comigo mesmo. É comigo mesmo. Gente, falei demais ou falei de menos, não sei. Boa semana, muita paz, seja Jesus com todos, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento para ver vocês. Estou aí. Agora volta Tem que todo mundo parar a também, né? Que gravação. eu só estou vendo o nome aí, pelo amor de Deus, eu quero ver todo mundo. Dona Celina já voltou, Dudu tem que voltar, Dalma, Alessandra, Analice, tá todo mundo escrevendo. Armando voltou, que beleza. Tudo bem, gente? Ó, Tudo acabei na bom. hora, né? 16h54. Tá bom. Tá perfeito, certinho como sempre. Agora É voltou a horário Clorian, britânico. Clorian também voltou, que bom, isso. Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. E ai do coitado que não fizer isso, cara. Você também sabe. Você Ó sabe o que a chicote gente. com o Olha pé. o Armando aí, Aurora. Você sabe que você também me diz, Eduardo, disciplina, disciplina, disciplina. Ai, ai, É verdade. Então, a gente já te agradece, Eduardo, pelo estudo da tarde de hoje, tá bem bom. esclarecedor, né? E cai como uma luva para a gente nos dias de hoje, com Para vocês certeza. só, não. Para mim também. Eu estudei isso para caramba e dizer assim, pô, tô dentro. É verdade. Mas a gente vai tentando, né? Vai É, vai remando. tentando, vai tentando. Queria te pedir, então, se você fizesse a nossa prece de encerramento. Faço sim. Só vou beber uma água que eu tô com a goela seca aqui, tá Claro, bom? Só um minutinho. claro. Essa não é a filha dele, né? Senhor, meu Deus, Pai de infinita bondade, Rezando. Senhor Jesus, nosso mestre amado, senhores mentores que nos assistem nos nossos trabalhos e nos nossos lares, Senhor Jesus, como sempre, nesse momento, a minha palavra é de agradecimento. Todos nós aqui somos trabalhadores da tua seara, a casa que nos foi oferecida e que nós escolhemos para trabalhar um dia, o que nos deu muito prazer até os dias de hoje. Nos ajuda, pois, Senhor Jesus, a cair em nossas responsabilidades de forma completa e consciente. Somos trabalhadores do Cristo. Muito nos honra, nos ajuda a entender o significado do trabalho crístico. Nos ajuda, Senhor Jesus, a agir como teu assalariado. Fica conosco, mestre amado, e eu devolvo a palavra à nossa companheira dirigente, Renata. Que assim seja. Que assim seja. Então, em nome de Deus, do Mestre Jesus, dessa espiritualidade amiga que nos assistiu até agora, pedimos permissão para encerrar a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. E boa Se eu semana a puder, todos.
Obrigado. Sou eu que vou ter que encerrar, né? É, a hora que você encerrar, a gente sai. O poder está comigo, então. Isso. Aí vocês dizem aí, encerra agora, Eduardo. Tchau, gente. Pode encerrar, Tchau. Eduardo. Tá bom, vou Glorian, passa um encerrar, zap tá, para gente? mim. Hein? Glorian, Ela tá disse bom? que passa. Tá bom. Então, tchau para Tchau. vocês, minha gente. Obrigado. Fiquem com Deus, tá? Beijinho. Você Boa também. semana, pessoal. Obrigado.